O sol poente tingia o céu de Faro com tons de laranja e púrpura, como se o próprio mar do Algarve conspirasse para um adeus dramático. Ana Correia, com os pés descalços afundados na areia ainda quente da Praia da Rocha, sentiu o coração apertar-se como as cordas de uma guitarra de fado. Sofia, por favor. Não me obrigues a escolher entre ti e o que resta da minha família, sussurrou ela, a voz rouca de lágrimas contidas, enquanto o vento salgado carregava as palavras para longe, como um lamento antigo das saias de Tavira. Sofia, os olhos azuis marejados refletindo o Atlântico agitado, estendeu a mão trêmula, mas Ana recuou, o anel de prata da avó, símbolo de tradições imutáveis, queimando como uma marca no dedo. Naquele instante, o mundo de Ana desabou. O amor que nascera de risos partilhados nas salas de aula da escola secundária de Faro, de noites confidenciadas sob o aroma de figueiras e jasmins, agora enfrentava o vendaval da sociedade que as vira crescer. Mas Faro, terra de pescadores resilientes e de festas onde o vinho de medronho aquece as almas, guardava segredos mais profundos que as grutas de Benagil. E naquele recuo, Ana não viu o brilho determinado nos olhos de Sofia, o brilho de quem já cantara fados de perda, mas sonhava com renascimentos. Era o outono de 2023, e Faro acordava devagar, como uma velha senhora que se arruma com o cuidado de quem sabe que o dia trará surpresas do mar. As ruas empedradas do centro histórico, ladeadas por casas de paredes brancas e azulejos azuis que contavam histórias de mouros e navegadores, enchiam-se do cheiro de pão fresco das padarias e do canto rouco dos gaivotas sobre a Ria Formosa. Ana, aos 17 anos, era filha da terra, neta de pescadores que, desde os tempos de D. Sebastião, lançavam redes ao amanhecer, rezando à Virgem de Fátima para que o peixe não traísse a fome das mesas. A família Correia vivia numa casa modesta no bairro do Carmo, onde o avô, Manuel, ainda afiava os anzóis à lareira, contando lendas de sereias que seduziam marinheiros nas falésias de Sagres. A família é o porto seguro, Ana Mia, dizia ele, os olhos enrugados pelo sal e pelo tempo. Sem ela, és como um barco sem âncora. Ana, com a sua pele morena beijada pelo sol algarvio e os cabelos negros que caíam em ondas rebeldes até aos ombros, era a mais nova de 4 irmãos. Estudava na secundária Tomás Cabreira, um edifício antigo onde as salas ecoavam com o burburinho de sonhos adolescentes misturados ao cheiro de giz e maresia. Não era a melhor aluna, as matemáticas escapavam-lhe como peixes escorregadios, mas tinha um dom para as artes. Desenhava os contornos das falésias com traços precisos, capturando a essência melancólica do fado que ouvia nas noites de verão, quando a avó cantava lágrimas de orvalho num tom que fazia o coração doer de saudade. Ana era quieta, observadora, com um sorriso tímido que só desabrochava para quem merecesse. Amava Faro com a ferocidade de quem sabe que o paraíso pode ser efêmero, as praias de areia dourada onde corria descalça aos domingos, as feiras de São Brás com os seus enchidos defumados e o vinho doce de figos, as procissões da Semana Santa onde as imagens de Cristo desfilavam ao som de marchas fúnebres, recordando que a vida no Algarve era um equilíbrio entre a alegria do sol e a sombra da perda. Foi numa tarde chuvosa de setembro, quando o céu de Faro se vestia de cinzento como um luto prematuro, que Ana encontrou Sofia. A escola fervilhava com o regresso das aulas e Ana, atrasada para a aula de história, corria pelo pátio de azulejos molhados, os livros apertados contra o peito. O chão traidor, escorregadio com as primeiras pingas do inverno precoce, fê-la tropeçar. O mundo rodopiou, o céu, a torre da Sé Velha ao fundo, o riso cruel de alguns rapazes do futebol. Mas em vez do impacto duro, veio um par de braços fortes que ampararam. Cuidado, ó maruja! O mar já te quer, mas não te leva ainda, riu uma voz clara, com sotaque lisboeta que cortava o ar como uma brisa fresca do Tejo. Ana ergueu os olhos e viu Sofia Mendes pela primeira vez. Aos 17 anos, Sofia era um vendaval de luz, cabelos loiros ondulados que dançavam como as ondas de carcavelos, olhos azuis que pareciam pedaços do céu de Sintra e um sorriso largo que iluminava o pátio sombrio.
Vinda de Lisboa por causa do emprego do pai, um arquiteto restaurando os arcos do antigo mercado de Faro, Sofia trazia consigo o cosmopolitismo da capital. Falava de concertos no Bairro Alto, de gelados no Chiado, de noites em que a cidade pulsava como um coração jovem. Mas por baixo daquela efervescência havia uma vulnerabilidade que Ana só viria a descobrir mais tarde. A mãe de Sofia, uma pintora boémia, deixara-os quando ela tinha 10 anos, fugindo para Paris em busca de cores que Faro nunca teria. Sofia usava o riso como escudo, mas os olhos traíam noites de insônias, sonhando com um lar que não se desfizesse como castelos de areia. Desculpa, eu. Sou um desastre, murmurou Ana, corando enquanto se endireitava, o coração batendo não só pelo susto. Sofia piscou, limpando uma pinga de chuva do rosto de Ana com o polegar, um gesto casual que enviou um arrepio inesperado pela espinha dela. Desastres são os melhores amigos. Eu sou Sofia. E tu? Ana? Ana Correia. E assim nasceu a amizade, como as oliveiras do Algarve que se entrelaçam raízes para sobreviver às secas, devagar, mas inabaláveis. Nos dias seguintes, sentavam-se juntas no refeitório, partilhando sandes de chouriço e conversas que fluíam como o rio Gilão. Sofia contava histórias de Lisboa, os elétricos amarelos subindo as 7 colinas, os fados de Amália Rodrigues que ecoavam nos becos de Alfama, e Ana respondia com as maravilhas locais, as grutas de Lagos onde a luz dança como fantasmas, o Festival dos Sabores em Quarteira com os seus cataplanas fumegantes, as noites de sardinha assada na praia de Faro onde o fogo crepita e as estrelas parecem mais próximas. Faro não é só sol e praias, dizia Ana, os olhos brilhando. É a terra onde o mar sussurra segredos aos que o escutam. Sofia ria, mas escutava. Pela primeira vez, sentia-se ancorada. Em troca, ensinava Ana a dançar o vira-vira nas pausas, girando no pátio ao som de um telemóvel que tocava músicas antigas. Vês? A vida é para girar, não para ficar parada como uma rede velha. Ana, que sempre se sentira presa às expectativas da família, casar com um rapaz bom, ajudar no negócio de peixe, perpetuar o nome Correia, descobria nelas uma liberdade nova. Nas tardes livres, exploravam a cidade, subiam à muralha da cidade velha, onde o vento contava histórias de invasões mouras, ou sentavam-se no Jardim Manuel Bivar, alimentando pombos enquanto sonhavam com o futuro. Quero ser ilustradora, confessava Ana, esboçando o perfil de Sofia num caderno gasto. Capturar o que as palavras não dizem. Sofia, aspirante a jornalista, respondia, e eu quero contar histórias que mudem o mundo. Começando por ti. Mas o que as uniu de verdade veio numa noite de outubro, durante a feira de outubro em Faro. O ar estava carregado de cheiros, algodão doce, ameijoas bolhão-pato, o fumo das churrascas, e as ruas pulsavam com o ritmo dos ranchos folclóricos, saias rodadas girando ao som de concertinas. Ana e Sofia, braços entrelaçados para não se perder na multidão, riam de um grupo de bêbados que tentavam imitar o fado. De repente, um grito cortou o ar, um fogo de artifício mal lançado explodiu perto demais, espalhando faíscas como estrelas iradas. A multidão gritou, empurrando em pânico. Ana, empurrada contra uma barraca de ferraduras, sentiu o pavor subir como uma onda. Foi Sofia quem a puxou para um beco estreito, os corpos colados contra a parede de cal, o coração de ambas martelando em uníssono. O cheiro de pólvora misturava-se ao perfume de jasmim de Sofia e no silêncio que se seguiu, os olhos delas encontraram-se. Estás bem? Sussurrou Sofia, a mão ainda na cintura de Ana, um toque que durou segundos demais. Ana assentiu, mas o mundo parou. Naquele beco sombrio, iluminado apenas por uma lanterna distante, sentiu algo despertar, um calor que não era de medo, mas de uma proximidade que aterrorizava e encantava. Obrigada por me salvares, murmurou, e Sofia sorriu, os lábios perto demais. Sempre Ana. Somos farol uma da outra.
A partir daí, a amizade tecia-se com fios invisíveis de algo mais. Nas aulas de literatura, quando a professora recitava Camões, "Amor é fogo que arde sem se ver", Ana olhava para Sofia e via chamas. Nas caminhadas pela Ria Formosa, remando num barco alugado, as mãos roçavam acidentalmente, enviando eletricidade. Sofia, por sua vez, notava como os desenhos de Ana a capturavam, não como uma turista, mas como parte da paisagem, os cabelos loiros misturando-se às flores de buganvília. "És a minha musa algarvia", brincava Sofia, mas o tom era sério. A família de Ana, alheia, aprovava a amizade. "Boa influência, essa lisboeta", dizia a mãe, servindo arroz de marisco. Mas no íntimo, Ana lutava, em Faro, onde as igrejas antigas vigiavam as ruas e as avós cochichavam sobre o que é natural, admitir um sentimento assim era como lançar uma rede vazia ao mar, arriscado e possivelmente vazio. Os meses voavam como gaivotas e o inverno trazia as primeiras chuvas que transformavam as praias em espelhos prateados. Uma noite, após uma exibição de fado no Teatro das Figuras, onde uma fadista de Olhão cantara estranha forma de vida com voz que partia o peito, Ana e Sofia caminharam pela marginal. O mar rugia, como se invejasse a confidência delas. "Sabes, Ana, em Lisboa, as pessoas são livres para amar quem quiserem. Aqui, sinto-me como se o sol se escondesse atrás das nuvens." Ana parou, o vento agitando a saia. "Mas o sol sempre volta, Sofia. Como o nosso." E num impulso abraçou-a, o abraço demorando-se no frio da noite. Naquele momento, o crush escondido brotava, tímido como uma alface tenra no jardim da avó, mas prometendo crescer contra ventos adversos. O Natal aproximava-se de Faro como uma caravana de luzes. As ruas da cidade velha enfeitavam-se com guirlandas de loureiro e presépios vivos onde pastores de crença recitavam versos de São Francisco. Na casa dos Correia, o ar enchia-se de cheiros de rabanadas fritas no azeite e de bacalhau cozido com grão, enquanto o avô Manuel contava histórias de natais passados, quando o mar gelado trazia surpresas embrulhadas em conchas. Ana, ajudando a mãe a decorar a mesa com ramos de alecrim, sentia o coração dividido. A alegria familiar contrastava com o segredo que crescia dentro dela, um segredo com olhos azuis e riso lisboeta. Sofia passara o Natal com o pai num apartamento moderno perto da marina, mas as mensagens trocadas eram como fios que as ligavam através da cidade. "Saudades do teu abraço natalício", escrevera Sofia numa foto de um presépio iluminado. Ana respondera com um desenho rápido, duas figuras de mão dada sob uma estrela, o nosso presépio secreto. O crush, outrora um sussurro, agora era um canto fado no peito. Nas pausas da escola, trocavam olhares que diziam mais que palavras. Em saídas ao cinema do Fórum Algarve, os joelhos roçavam no escuro, enviando ondas de calor. Sofia, mais ousada, convidava Ana para passeios pela ilha de Faro, onde as dunas sussurravam confidências ao vento. "Aqui, longe dos olhares, podemos ser nós", dizia, e Ana, corando, anuía, traçando padrões na areia com o dedo, corações entrelaçados, disfarçados de ondas. A primavera irrompeu como um milagre algarvio, campos de flores silvestres em Moncarapaccio, o festival do flor de laranjeira enchendo o ar de pétalas brancas. Ana e Sofia, agora inseparáveis, participavam de tudo. Dançavam o corro das bruxas na queima das fitas, riam das trapalhadas nos ranchos de Lolé. Mas o idílio escondido começava a rachar sob o peso das expectativas. Na família de Ana, o tio João, um pescador viúvo com mãos calejadas, começava a sondar: "Quando é que arranjas um namorado decente, sobrinha?" O Manuel do armazém de peixe pergunta por ti. Ana desviava o olhar, o estômago a revirar-se. "Estou focada nos estudos, tio." Mas à noite, no quarto com postas de azulejos de Sintra, presente de Sofia, confessava ao diário: "Como posso amar um rapaz se o meu coração já encontrou seu par no sorriso dela?" Sofia, por sua vez, lutava com as próprias sombras.
O pai, embora progressista, era solitário desde a partida da mãe e via em Ana uma amiga estabilizadora para a filha rebelde. Ela é boa para ti, mas não te distrai dos planos para a universidade em Lisboa, dizia ele, servindo chá de erva doce. Sofia assentia, mas planeava o oposto, candidatar-se à Universidade do Algarve para ficar perto de Ana. Não te deixes sozinha nesta terra de saudades, prometera num piquenique na praia da Fuseta, onde comiam salada de polvo e sonhavam alto. O primeiro beijo veio como uma tempestade de verão, abrupto, elétrico, inesquecível. Era junho, e Faro celebrava o Santo António com arraiais de manjerico e sardinha. As duas, fugindo da multidão para o jardim da Alameda João de Deus, sentaram-se num banco sob uma araucária centenária. O ar estava pesado de jasmim e de promessas. Sofia, com uma pulseira de conchas que Ana tecera, pegou na mão dela. Ana, há algo que preciso dizer. Desde aquele beco na feira. Tu não sais da minha cabeça. Do meu coração. Ana, o pulso acelerando, olhou para o chão, onde folhas caídas formavam um tapete dourado. Eu também, Sofia. Mas e se for errado? A minha avó diria que é pecado contra a tradição. Sofia inclinou-se, o rosto perto, o hálito quente como brisa do sul. Tradições mudam, amor. Como o mar que eroda as falésias. Deixa-me mostrar-te. E os lábios encontraram-se, suaves, hesitantes, depois urgentes, como se anos de silêncios se libertassem num instante. O mundo dissolveu-se, o canto dos grilos, o eco distante das concertinas, deixando só o sabor salgado de lágrimas misturadas à esperança. A partir daí, o amor florescer em segredo, como as amendoeiras em flor no vale do Barrocal. Encontros furtivos na Ria Formosa, remando ao pôr do sol, mãos entrelaçadas sob a água, noites de mensagens codificadas, corações escondidos em emojis de conchas, desenhos de Ana que capturavam Sofia nua de alma, exposta em traços tenros. Sofia, inspirada, escrevia artigos para o jornal da escola sobre amores invisíveis na literatura portuguesa, citando Sofia de Melo Brainer: o amor é o que nos faz humanos, além das correntes sociais. Mas o paraíso algarvio, com as suas praias idílicas e festas vibrantes, ocultava correntes subjacentes. Rumores começavam a circular na escola, olhares curiosos das colegas, um sussurro dessas duas são inseparáveis demais. Ana, sensível como uma ostra, fechava-se. Sofia, guerreira, confrontava. Inveja, meninas? Ou medo do que não entendem? O verão de 2024 chegou com ondas quentes e o Festival do Mar em Olhão, onde barcos enfeitados desfilavam pela ria ao som de morna cabo-verdiana misturada a fado. Ana e Sofia escaparam para uma cabana alugada perto de Tavira, um refúgio de 2 dias financiado pelos trabalhos de verão. Ana vendendo artesanato na feira, Sofia dando aulas de inglês a turistas. Ali, longe dos olhares, o amor desabrochou pleno, caminhadas pela ponte romana, banhos no rio Gilão onde a água fria apagava dúvidas, noites de conversas profundas sobre o futuro. Quero que venhas comigo para Lisboa um dia, sonhava Sofia, traçando mapas imaginários no peito de Ana. Ou ficamos aqui, construímos uma vida de azulejos e má. Ana, aninhada, sussurrava: contigo, onde for é paraíso. Mas no terceiro dia, um telefonema da mãe de Ana quebrou o encanto. Volta já, rapariga. O teu tio João marcou-te um encontro com o filho do armazém. Hora de pensares no casamento. O regresso a Faro foi amargo, como comer figos verdes. Ana, dividida, começou a distanciar-se, cancelava planos com desculpas de família, evitava toques na escola. Sofia, magoada, confrontou-a numa tarde chuvosa no pátio. O que se passa, Ana? É o beijo? O amor? Lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. É tudo, Sofia.
A família, a igreja, o que as pessoas dirão. Em Faro, amar assim é como nadar contra a maré, acabas afogada. Sofia abraçou forte, apesar da chuva. Então nadamos juntas. O amor vence marés. Mas a semente da dúvida plantara-se, e o outono traria colheita de conflitos. Enquanto isso, a cidade pulsava com a sua alma, a feira da Ladra em Loulé, com os seus tesouros escondidos, as vindimas em Lagoa, onde o mosto tinto celebrava a terra fértil. Ana e Sofia tentavam equilibrar o segredo com a rotina, mas o peso crescia. Uma noite, no concerto de fado no Largo de São Pedro, uma fadista cantou gaivota, voa alto, mas volta ao mar. Sofia, ao lado de Ana na multidão, sussurrou: somos gaivotas, amor. Voamos, mas voltamos uma à outra. Ana sorriu, mas o medo apertava. Quanto tempo até o mar as separar? O ano letivo de 2024 a 2025 começou com um véu de tensão, como o nevoeiro que às vezes cobre a Ria Formosa ao amanhecer. Ana e Sofia, agora no último ano da secundária, navegavam entre o êxtase do amor e o pavor da descoberta. Os encontros tornaram-se mais cautelosos, bilhetes escondidos nos cacifos, encontra-me na falésia de Santa Luzia ao pôr do sol, passeios disfarçados de estudos em grupo pela Biblioteca Municipal. Mas o amor, esse, era voraz. Beijos roubados atrás das dunas da Praia do Barril, onde os ancoradores afundados simbolizavam amores perdidos. Confissões sussurradas no mercado municipal de Faro, entre pilhas de laranjas doces e alho porro fresco, onde o burburinho abafava segredos. Sofia, com a sua energia lisboeta, tentava infundir coragem. Inscrevera-as num clube de debate na escola, onde discutiam temas como direitos humanos na era digital, citando a Marcha do Orgulho em Lisboa de 2010, quando Portugal legalizara o casamento gay. Vês, Ana? O país muda. Faro mudará conosco. Ana, tocada, desenhava capas para os debates, duas figuras estilizadas, de mãos dadas contra um fundo de ondas, simbolizando resiliência. Mas em casa, o cerco apertava. A avó Rosa, com os seus rosários diários e histórias de noivas algarvias que sabiam o seu lugar, notara a ausência de Ana nas missas. Estás mudada, neta. Esse amor pela cidade não explica olhares distantes. Ana desmentia, mas o peito doía como após um fado de Coimbra. O conflito irrompeu numa tarde de novembro, durante a vindima em Porches, uma tradição onde famílias colhiam uvas moscatel sob o sol dourado, pisando-as em lagares de pedra ao som de canções antigas. Os Correia convidaram Sofia como amiga da casa e ela aceitou, vestindo um jale de lã para se misturar. O dia começou alegre, cestos cheios de cachos roxos, risos enquanto sumo tinto manchava pés e saias, o avô Manuel brindando com copos de aguardente. Mas ao entardecer, quando o sol se punha sobre as vinhas como uma bênção, o tio João aproximou-se de Ana, o braço do primo Rui, um rapaz alto, de mãos fortes como redes, sobre os ombros dela. Olha, sobrinha, o Rui quer te conhecer melhor. Casamento em Faro é como vinho, melhora com o tempo. Ana congelou, o coração a galopar. Sofia, a poucos metros, pisando uvas com fúria contida, viu tudo. Os olhos encontraram-se, dor, ciúme, súplica. Naquela noite, na cabana improvisada para os vindimadores, Sofia confrontou Ana num canto escuro, o cheiro de mosto pairando como acusação. Dizes que me amas, mas deixas que te empurrem para ele? Somos ou não somos? Ana, lágrimas escorrendo, abraçou-a. É a pressão, Sofia. Eles esperam netos, um nome que continue. Se souberem de nós. Sofia beijou-a com desespero, silenciando dúvidas. Então lutamos. Juntas. Mas o beijo, outrora doce, agora tinha sabor a adeus. Os dias seguintes foram um turbilhão emocional.
Na escola, o clube de debate tornou-se refúgio. Discutiam essa de Queiroz e o seu amor de perdição, um romance de amor proibido que ecoava a delas. Camilo escreveu sobre paixões que desafiam a sociedade, argumentava Sofia, os olhos fixos em Ana. Por que desistir? Ana, inspirada, apresentou um desenho, um casal fugindo por falésias, com faro ao fundo como testemunha benevolente. A turma aplaudiu, mas uma colega, Maria, uma rapariga devota da paróquia, franziu o sobrolho. Bonito, mas irreal. Em Faro, o amor segue regras. O Natal voltou, agora carregado de simbolismo. Na missa da meia-noite na sede Faro, Ana e Sofia sentaram-se separadas, mas os olhares cruzavam o cor como setas. Após a comunhão, escaparam para o Largo do Carmo, nevões artificiais caindo como confetes. Este ano, o meu presente és tu, murmurou Sofia, entregando um colar de conchas com um pingente em forma de âncora. Ana, tocada, retribuiu com um caderno de desenhos, todas as páginas dedicadas a Sofia, capturando-a em momentos de luz, rindo na praia, pensativa à janela, dormindo sob estrelas. És o meu farol, escreveu na primeira página. O beijo que se seguiu foi puro, sob as luzes piscantes, prometendo eternidade. Mas a ruptura aproximava-se como uma maré alta. Em janeiro, durante o Festival de Gastronomia em Albufeira, a família de Ana organizou um jantar para celebrar o noivado iminente com Rui. Ana recusou sair, alegando doença, mas o tio João, suspeitando, seguiu-a até à marina, onde encontrou com Sofia, mãos dadas num banco. O que é isto, Ana? Essa rapariga. É mais que amiga? O grito ecoou, atraindo olhares. Sofia defendeu, é amor, senhor. Puro como má. Mas o tio, furioso, arrastou Ana para casa, trancando-a no quarto como numa masmorra medieval. Amanhã falas com o padre. Isto acaba. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca, whispers na escola, olhares piedosos das vizinhas no bairro. Sofia, devastada, tentou visitar, mas a porta fechou-se na sua cara. Diz à tua família que Portugal mudou desde 74. A revolução das flores trouxe liberdade, gritou ela para a janela. Ana, do quarto, chorava, desenhando corações partidos. O amor, agora exposto, enfrentava o julgamento social. A avó Rosa rezava rosários pela alma perdida, o avô Manuel balançava a cabeça, em Faro, tradições são sagradas. Rui, humilhado, espalhou boatos. Ela é doida, essa Ana. Prefere raparigas a homens de verdade. Sofia, sozinha, afundou-se em fado. Ouvia dulce pontos no quarto, chorando por meu amor, meu pecado. Mas a força lisboeta ressurgiu, contactou uma associação LGBT em Faro, recém-formada após a PRID de 2024, que organizava grupos de apoio. Não estás sozinha, disseram-lhe. Ana, confinada, escrevia cartas escondidas, entregues por uma prima simpática. Aguenta, amor. O nosso farol brilha ainda. Mas o isolamento corroía, sonhos com Sofia afogando-se na ria, acordes com o peito oprimido. O ponto de viragem veio na Semana Santa, com as procissões solenes de Faro, passos de madeira rangendo sob imagens de Nossa Senhora das Dores, o incenso misturando-se ao salana, forçado a participar, marchava atrás da Irmandade do Senhor Morto, o hábito negro pesando como culpa. Sofia, na multidão, infiltrou-se, passando uma nota, encontra-me na gruta de Nossa Senhora da Encarnação, meia-noite. Risco imenso, as grutas escondidas na falésia eram lugar de peregrinos, não de amantes. Mas Ana foi, escapando pela janela como uma fugitiva de romance de Garrett. Na gruta, iluminada por velas tremulosentes, o mar rugia abaixo como um corfado. Perdoa-me, soluçou Ana, caindo nos braços de Sofia. Não posso perder-te.
Sofia, com olhos de aço, beijou-lhe a testa. Não perdemos. Lutamos. Amanhã confrontamos todos. E ali, entre ecos de orações antigas, renovaram o voto, proteção mútua, como redes que se entrelaçam contra tempestades. A confrontação explodiu como um petardinho na festa de São João, barulhenta, inevitável, transformando o lar dos Correia num campo de batalha emocional. Era junho de 2025 e Faro vibrava com os arraiais, fogueiras crepitando na praia de Faro, manjericos trocados como promessas, o cheiro de ervilhas torradas misturando-se ao suor da dança. Mas na casa do bairro do Carmo, o ar estava denso de silêncios acusadores. Ana, após a noite na gruta, decidira, o segredo acabara. Com Sofia ao lado, chamada por mensagem urgente, bateu à porta da sala onde a família se reunia para o jantar de sábado. Bacalhau à brás fumegante, vinho de lagoa servido em jarros de barro. O que é isto, Ana? Trazer a rapariga à mesa da família, rosnou o tio João, o garfo suspenso. A avó Rosa persignou-se, o rosário tilintando. Ana, de mão dada com Sofia, ergueu o queixo, o coração martelando como o batuque dos ranchos. Não é a rapariga. É Sofia, a mulher que amo. Como amo esta família, mas não posso mentir mais. Silêncio caiu como uma rede pesada. O avô Manuel, os olhos nublados pelo vinho e pela idade, largou o copo. Amor? Entre mulheres? Isso é contra Deus, contra o mar que nos deu vida. Sofia, voz firme apesar do tremor, interveio. Deus deu o mar para unir, não dividir. Em Portugal, desde a Revolução, o amor é livre. Faro, com as suas praias abertas, pode abraçar isso. O caos irrompeu. O tio João arremessou o prato, lascas de batata voando. A mãe de Ana, Inês, chorou. Filha, pensa nos irmãos, no escândalo no bairro. Ana defendeu-se com palavras afiadas como facas de descamar peixe. Escândalo é viver uma mentira. Amo Sofia como o sol ama o mar, eterno, inevitável. Sofia, lágrimas nos olhos, acrescentou toques humanitários. Não pedimos aprovação, só respeito. Deixem-nos ser felizes, como as vossas histórias de amor que contais à lareira. Mas o avô, ferido na tradição, ordenou: saiam. Até aprenderes o teu lugar, Ana, esta casa não é tua. Expulsas para a rua, sob o céu estrelado de Faro, Ana e Sofia abraçaram-se, o choro misturando-se ao riso amargo. E agora, sussurrou Ana. Sofia, resiliente, sorriu. Agora, construímos o nosso porto. Passaram a noite no apartamento do pai de Sofia, que, surpreendendo-as, acolheu. Se te faz feliz, filha, eu apoio. O amor é como arquitetura, suporta ventos se as fundações forem fortes. No dia seguinte, o exílio começou. Ana mudou-se para lá, dormindo no sofá-cama, trabalhando turnos extras na confeitaria da praça de Dom Francisco Gomes, vendendo pastéis de nata a turistas. Sofia, matriculada na Universidade do Algarve em jornalismo, cobria eventos locais, escrevendo artigos velados sobre amores marginalizados no Sul. Mas a pressão social era um vendaval. No mercado, vizinhas cochichavam aquela Ana, virou-se para o mal, na escola, Maria e o grupo devoto isolavam Sofia, espalhando panfletos da paróquia sobre valores tradicionais. Rui, rancoroso, confrontou Ana na rua. Traíste a tua gente. Mereces o inferno. Ana, outrora tímida, revidou. O inferno é o ódio que semeias. O isolamento doía, mas o amor era bálsamo. Piqueniques na praia da Ilha Cristina, onde comiam mexilhões cozidos e sonhavam. Aulas noturnas onde Sofia lia Fernando Pessoa, Tenho em mim todos os sonhos do mundo. E Ana desenhava heterónimos como casais quer. O ponto de reação veio com a traição, não de fora, mas interna.
A prima de Ana, Joana, que entregara as cartas, cedera à pressão familiar e revelara conversas privadas ao tio João. Ela confessou amar como o homem ama a mulher, acusou Joana num jantar, traindo a confiança por medo de ostracismo. A notícia chegou a Ana via mensagem anônima: sabemos tudo. Arrepende-te ou perdes tudo. Devastada, Ana confrontou Joana no jardim da avó: como pudeste? Éramos irmãs. Joana, chorando, balbuciou: perdão. Eles ameaçaram cortar-me a herança. Faro esmaga os fracos. Sofia, ao saber, abraçou Ana. Traição dói, mas revela quem somos. Nós, fortes. O verão escalou o drama, durante a regata de barcos de tradição em Faro, onde embarcações antigas cortavam a ria como fantasmas do passado, o tio João organizou uma intervenção. Reuniu a família num barco alugado, convidando Ana e Sofia para uma reconciliação. O mar calmo traiu a tempestade. Volta, Ana. Esquece esta loucura. Rui ainda te quer. Ana, de pé no convés, vento nos cabelos, gritou sobre as ondas: não é loucura. É a minha verdade. Se me amam, aceitem-na. Sofia, ao lado, acrescentou: protejamo-nos mutuamente, como o mar protege as conchas. O avô, tocado pelo brilho nos olhos da neta, murmurou: talvez o velho Manuel esteja errado. O mar muda correntes. Mas a ruptura consumou-se. Ana renunciou à herança, doando os desenhos à avó como adeus. Guarda-os como memórias, não como pecados. Expulsas do barco, nadaram para a margem, metaforicamente, pois o pai de Sofia as resgatou, molhadas mas livres. Faro, testemunha, parecia sussurrar fado de perda: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? O outono de 2025 trouxe a Faro um manto de melancolia, como as folhas de sobreiro que caem nos montes do Barlavento. Ana e Sofia, agora exiladas do núcleo familiar, construíam uma vida precária mas autêntica, um quarto alugado num prédio modesto perto da estação de Faro, mobília de segunda mão de feiras de velharias em Loulé, paredes adornadas com desenhos de Ana e recortes de jornais de Sofia. O amor, testado pelo fogo, emergia mais puro. Manhãs de café com pão de milho torrado, noites de conversas ao som de vínilos de Marisa, onde transparente ecoava as suas transparências forçadas. Ana matriculou-se num curso de ilustração na ETIC do Algarve, em Faro, onde os professores elogiavam os seus traços cheios de alma algarvia. Vendia postais nas ruas do centro histórico, imagens de catedrais e gaivotas com toques românticos, o suficiente para partilhar rendas. Sofia, na universidade, cobria a Pride de Faro, um evento modesto mas crescente. Bandeiras arco-íris tremulando na Praça da Liberdade, discursos sobre direitos pós-2010, quando a adoção para casais gays se tornou lei. Escreva nossa história, amor, dizia ela, publicando no jornal estudantil, Amor escondidos nas dunas, o sul acorda. Mas o conflito fervia sob a superfície. A família de Ana não cedia, cartas da mãe implorando volta antes que o escândalo te destrua, visitas surpresa do tio João à confeitaria, onde resmungava: estás magra, rapariga. Isso não é vida. A avó Rosa, mais suave, enviava pacotes de figos secos e um rosário para proteção divina. Ana respondia com desenhos, a avó como sereia benevolente, simbolizando perdão. Sofia, por sua vez, enfrentava o pai: se não aprovas, afasta-te. Ele, tocado pela determinação, confessou: perdi a tua mãe por medo. Não te perca a ti. O alto tráfego veio com o Festival Internacional de Fado em Faro, em outubro. Fadistas de todo o país enchiam o Largo de São Francisco com lamentos que cortavam a alma. Ana e Sofia, voluntárias, serviam vinho moscatel aos convidados.
Num intervalo, sob o luar que banhava os arcos mouriscos, o avô Manuel apareceu, sozinho, curvado como uma oliveira velha. Netinha. Ouvi o teu fado no coração. Ana, lágrimas fluindo, abraçou o avô. Perdoa-me? Ele, voz trêmula, respondeu: Perdoo-te a ti e a mim por ser cego. O mar ensina, ama sem amarras. Foi o primeiro vislumbre de reconciliação, mas o tio João, espiando das sombras, viu tudo. Furioso, traiu novamente, chamou a paróquia, que enviou um padre para conversar com Ana na rua, à vista de todos. Filha, o Senhor condena isso. Arrepende-te publicamente. A humilhação pública foi o ápice. Ana, confrontada diante de clientes, gritou: O Senhor condena o ódio, não o amor. Sofia, correndo da tenda de fado, defendeu-a com palavras afiadas: Padre, leia Camões, o amor é fogo sagrado. Deixe-nos arder em paz. A multidão murmurou, alguns aplaudiram, outros viraram costas, mas o incidente viralizou nas redes locais. Escândalo no Fado, raparigas desafiam igreja em Faro. A pressão culminou numa noite de tempestade. O tio João, embriagado por medronho, bateu à porta, exigindo que Ana escolhesse família ou pecado. Sofia, bloqueando a entrada, disse: ela escolheu vida. Saia ou chama a polícia. O confronto físico quase aconteceu, empurrões, gritos e quando no prédio, mas vizinhos intervieram, recordando a revolução. Parem. Somos livres agora. Ferida, Ana caiu em desespero, dias de silêncio, desenhos rasgados, questionando vale a pena? Sofia, o pilar, cantava fados suaves ao deitar. Não desistas, amor. Protegemo-nos como conchas na maré. Contactaram a Associação LGBT, que as ligou a um grupo de apoio em Lagos, mulheres como elas, contando histórias de rejeição e triunfo. O Algarve é conservador, mas o coração português é grande, disse uma mentora ex-fadista. Inspiradas, organizaram um evento pequeno, Vozes do Amor Invisível, no Café Aliança, com leituras de poesia quer portuguesa, inspiração em Alta de Souza, adaptada. O clímax emocional veio na véspera do Natal. Ana recebeu uma carta do avô, escrita à mão: Venha à missa da Consoada. Sem julgamentos. Hesitante, foram mãos dadas discretamente. Na sé, sob o órgão que trovejava hinos antigos, o avô esperava no banco da família. Após a bênção, sussurrou: Trouxe a tua Sofia. Bem-vinda. Lágrimas coletivas. A mãe de Ana, quebrada, abraçou-as, até o tio João, ausente mas representado por um buquê de alecrim, sinal de paz. Não era perdão total, tradições demoram a curvar, mas um cessar-fogo humanitário. Faro, nessa noite, parecia perdoar, fogos de artifício sobre a ria, como estrelas caindo em bênçãos. O ano novo de 2026 despontou em Faro como uma promessa renovada. O sol de inverno, embora tímido, aquecia as pedras da cidade velha e a ria formosa espelhava sãos de um azul sem fim. Ana e Sofia, fortalecidas pela trégua familiar, teciam o futuro com fios de esperança e resiliência. O quarto alugado transformara-se em ninho, prateleiras com livros de Sofia de Melo e desenhos enmarcados, uma guitarra de fado que Sofia aprendera a dedilhar, cantando Alcácer Quibir com voz rouca de emoção. Ana, agora com uma exposição planeada na Galeria de Arte de Faro, Falésias do Coração, retratos de amores marginalizados, sentia o talento florescer. Tu és a minha inspiração, dizia a Sofia, traçando o seu perfil ao amanhecer. A reconciliação com a família progredia devagar, como o vinho que amadurece em cavos de silves. O avô Manuel visitava semanalmente, trazendo peixe fresco da lota e histórias de amores antigos que o mar guardou em segredo. A avó Rosa, ainda rezando, enviava agora mantas tecidas à mão com um bilhete, para aquecer o vosso inverno.
A mãe, Inês, juntava-se aos jantares, servindo cataplana de lagosta e perguntando timidamente sobre os planos de Sofia para a faculdade. Até o tio João, envergonhado pela traição, mandou um pedido de desculpas via prima Joana, que, redimida, tornara-se aliada. Perdão, primas. Aprendi que família é quem nos protege, não quem nos prende. Aos poucos, as barreiras caíam. Um almoço de Páscoa na casa dos Correia, onde Rui, maduro, ergueu um brinde à coragem de Ana. Uma procissão onde a avó caminhou ao lado de Sofia, rosário na mão, mas sorriso nos lábios. Sofia, graduando-se em junho, publicou o seu primeiro artigo num jornal nacional, Faro Desperta, Histórias de Amor Quer no sul de Portugal, citando a perigo local e entrelaçando a sua jornada com elementos culturais, o fado como metáfora de dor e redenção, as sereias das lendas algarvias como símbolos de desejo proibido. O texto viralizou, atraindo apoio de Lisboa, convites para palestras, uma bolsa para mestrado na nova universidade. Vamos juntas, propôs a Ana. Ou ficamos, construindo aqui. Ana, com a exposição um sucesso, críticos elogiando a emoção crua, digna de Paula Rego, escolheu, Faro é o nosso começo. Mas viajamos como pássaros. O amor, agora público mas terno, manifestava-se em gestos cotidianos, caminhadas pela ecovia da Ria Formosa, colhendo conchas como talismãs, aulas de cozinha onde Ana ensinava a Sofia a fazer xerém de congro, rindo de falhas, noites de fado caseiro, onde trocavam versos improvisados, Ana desenhando, Sofia cantando. A proteção mútua era o alicerce. Quando Ana duvidava, após um comentário sussurrado na rua, Sofia recordava: somos âncoras uma da outra. Quando Sofia estressava com prazos, Ana massageava os ombros, sussurrando: o mar acalma, nós acalmamos. O clímax final, humanitário, veio no verão, o Festival do Mar em Faro, com barcos enfeitados desfilando pela baía. A família Correia, reconciliada, convidara-as para o barco principal, o avô ao leme, a avó no convés com um jale bordado. Ana e Sofia, de mãos dadas abertamente, subiram, o sol coroando-as como num quadro de azulejos. O desfile começou, fogos aquáticos explodindo em arco-íris, a multidão aplaudindo. No meio da ria, o avô parou o barco, virando-se para elas. Netinha, Sofia. O mar testemunha. Que o vosso amor seja como ele, vasto, eterno. Lágrimas coletivas, a mãe abraçou-as forte, bem-vindas a casa. Até o tio João, a bordo, murmurou, errei. Mas o amor vence vendavais. Faro, nessa noite, cantou fado de triunfo, não de perda, mas de renascimento. Ana e Sofia, no convés, beijaram-se sob as estrelas, o sal do mar nos lábios. O futuro estendia-se como a costa algarvia, sinuoso, belo, cheio de horizontes. Num caderno novo, Ana escreveu, do crush escondida à luz plena, o nosso fado, escrito em ondas. Sofia, ao lado, acrescentou, e o áudio da nossa história ecoa para sempre. Anos depois, com uma casa própria nas falésias de Albufeira, paredes brancas, jardim de jasmins, Ana ilustraria livros infantis sobre diversidade, Sofia editaria um podcast de vozes do Sulquer. A família cresceria, visitas do avô com netos imaginários em sonhos, festas onde o fado misturava-se a risos. Em Faro, terra de saudades e sol, provaram que o amor, protegido mutuamente, vence pressões sociais como o mar vence rochas, erudindo-as, gentilmente, até à paz.